Olá, eu sou a professora Jo Oliveira e esse é mais um vídeo do projeto Oficinas de Linguagem. Esse projeto de extensão vinculado ao Propex e ao Instituto Federal de Sergipe. Hoje nós vamos tratar de uma atividade, de um conteúdo que está na parte 3 do nosso material, na unidade 7. Nós vamos tratar especificamente de formas de iniciar um parágrafo, sobretudo observando a construção da introdução. Então, se você tem interesse em saber como construir a sua introdução, eu aconselho que veja esse vídeo até o final, porque eu vou trazer várias dicas preciosas que podem ajudar você. Vamos lá? Bom, antes da gente começar, eu acho que é importante a gente lembrar um pouquinho da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Eu trago esse esquema, tá? Em que nós temos o parágrafo de introdução, o parágrafo de desenvolvimento, né? Dois parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Então, o que deve ter em cada uma dessas partes? Quem está comigo desde o começo das oficinas, principalmente lá na unidade 1 e 2, da parte 1 do nosso material, viu que eu já coloquei, por exemplo, que na introdução eu devo obrigatoriamente apresentar dois pontos: a contextualização do tema e a tese. O desenvolvimento ele vai se ligar a essa tese. De que forma? Trazendo os argumentos ou contra-argumentos que venham a sustentar esse ponto de vista que a gente chama de tese. E a conclusão, que no caso do Enem precisa trazer a chamada proposta de intervenção, também ligada à tese. Então, observem por esse esquema que eu trouxe aqui para vocês hoje, que a tese, que é o ponto de vista que eu vou defender, é a ideia que eu vou sustentar, e que está na introdução, ela é, na verdade, o grande esqueleto da minha redação, porque sem um ponto de vista, eu não consigo estruturar um texto dissertativo argumentativo. Provavelmente, sem a tese, sem o ponto de vista, o meu texto vai ficar expositivo. Então, vejam a importância da construção da tese e de colocá-la na introdução, porque é ela que vai guiar todas as outras partes do texto. E aqui eu trago, em relação à estrutura física do texto, também só um lembrete, porque isso vocês já viram, nós já trabalhamos outras vezes, e é importante que a gente lembre. No caso do texto do Enem, que precisa ter entre 20 e 30 linhas, a introdução ela não vai ultrapassar de 4 a 6 linhas. Por quê? Porque lá na introdução você vai apresentar a tese de modo claro, mas não necessariamente já construindo uma argumentação. Normalmente a introdução você estrutura ela em 3 frases, como eu vou falar no próximo slide: contextualização, problematização e inserção da tese. O desenvolvimento, que podem ser 2 ou 3 parágrafos, é interessante que nunca seja um parágrafo só de desenvolvimento, porque tem a tendência do parágrafo ficar um pouco longo, ficar um pouco grande, e isso pode prejudicar a compreensão do texto. O leitor precisa se situar no seu texto de modo a não comprometer a compreensão. Então, normalmente, o desenvolvimento nós colocamos em 2 ou 3 parágrafos, também com 4 a 6 linhas. E lá nesse desenvolvimento a gente tem o objetivo de apresentar os argumentos, as opiniões e, obviamente, as provas, as estratégias argumentativas. Então, se você ainda tem dúvidas sobre o que são estratégias argumentativas, tem um vídeo aqui no canal do YouTube que fala um pouquinho melhor de como você pode construir as provas para o seu texto. A conclusão, que aí vai ficar também entre 5 e 7 linhas, você vai colocar a solução viável para o problema que você expôs na introdução, ou seja, você vai dialogar com a tese e que você desenvolveu esse problema, obviamente, no desenvolvimento. E é importante que, no caso do Enem, a conclusão também venha em forma de uma proposta de intervenção. No próximo vídeo do canal, a gente vai colocar uma animação específica sobre conclusão. Então, daqui a mais ou menos 1 ou 2 semanas, também vai ter um vídeo falando sobre conclusão. Então, no fim das contas, nós temos que a introdução e a conclusão dá mais ou menos aí o tamanho do seu desenvolvimento todo. Então, você vai ter um texto que vai ficar com 4, 5 linhas de introdução, 5 a 7 linhas de desenvolvimento para cada um dos desenvolvimentos e de 5 a 7 linhas para a conclusão. Por que a conclusão ela é um pouco maior? Porque lá eu vou ter que detalhar mais a minha proposta de intervenção, tá certo?
Então, vamos seguir um pouquinho. Então, isso aqui eu já falei para vocês um pouco, né? Quais são as funções da introdução. Então, ela primeiro precisa contextualizar o tema, depois ela vem problematizando esse tema e depois ela vem colocando a tese. Então, normalmente a introdução ela se estrutura em 3 frases. Jô, isso é obrigatório? É uma forma? Não, são formatos, são possibilidades. Você pode, obviamente, construir uma introdução maior ou menor, mas vai depender muito do que você tem para colocar na introdução. É importante que nunca deixemos de colocar na introdução o ponto de vista, a tese. Isso é imprescindível para a nossa introdução. Tá bom? Isso tudo que eu estou trazendo aqui para vocês nesse vídeo já está no nosso material. Unidade 7, 8 e 9 do nosso material. Eu vou trazer aqui um exemplo de uma introdução que foi considerada muito boa pelo Enem. Essa introdução, inclusive, ela tirou a nota, esse texto, na verdade, ele tirou a nota 1000 no Enem de 2016. Eu trago ele lá no final para que a gente possa ler todo, mas como que a gente está trabalhando só a introdução, eu acho importante que a gente observe aquilo que eu acabei de falar, da estrutura da introdução e como esse aluno, essa aluna, consegue fazer isso nessa redação que foi considerada nota 1000 pelo Enem. Então, o tema de 2016 ele trabalhava a questão do preconceito religioso. O tema de 2016 era o enfrentamento à intolerância religiosa no Brasil. O que fazer? Como lidar com essa questão. Então, em 2016, essa redação que tirou nota 1000 resolveu construir a introdução da seguinte maneira. Então, o aluno, a aluna começa. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Talvez, hoje, ele percebesse acertada a sua decisão. A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Com isso, surge a problemática do preconceito religioso que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mudança da mentalidade social. Então, vejam, o que é que esse parágrafo de introdução, o que é que essa redação de introdução, que esse texto, né, essa redação, fez para tirar uma nota 1000? Então, observe como o aluno começa, né, como a aluna começa a construir uma argumentação lá na introdução, com uma ideia que ela vai desenvolver ao longo do texto, como a gente vai ver no final. Então, observe que a primeira frase, que vem da linha 2 até miséria, é uma frase é uma citação, é uma referência literária que a pessoa traz para ilustrar o seu texto. Jô, eu posso fazer isso? Claro que você pode, desde que você proceda como esse aluno, como essa aluna procedeu, que na segunda frase ela já faz o link entre a citação e a realidade. Então, eu posso começar minha redação, por exemplo, com uma citação, com um pensamento, com um poema, com uma música, com uma série? Pode. Desde que aquilo que você colocou como citação, desde que aquilo que você trouxe como mote inicial de reflexão seja linkado com a temática. Perceba que até miséria, a gente não sabe do que se trata o texto. Ela não adentrou na temática ainda. Então, ela contextualizou o tema através de uma citação. Só existe essa forma de fazer isso? Não, claro que não. Eu posso trazer várias formas de começar essa contextualização. Mas o que é importante é como se você estivesse abrindo para o leitor essa primeira parte de uma reflexão que você vai desenvolver mais lá na frente. Então, a primeira frase é o que a gente chama de contextualização, e aí na segunda frase a pessoa já começa a problematizar. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. Por quê? Veja que aqui nesses 2 pontos é como se tivesse um porquê implícito. Por que que Brás Cubas está certo em falar que não deixou herdeiros para não legar a nossa miséria? O que essa citação tem a ver com o que eu vou discutir agora? Então, é como se tivesse um porquê. Então, essa é uma dica que eu quero deixar para vocês. Aqui, o contexto e a problematização é já o primeiro porquê. É já a primeira razão de você ter colocado aquela frase. Então, por que talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão? Porque, está implícito aqui nesses 2 pontos,
A postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Então, agora ela sai da contextualização e ela entra para a problematização. Então, o tema é intolerância religiosa, mas por que isso é um problema? A pessoa já coloca, porque é uma das faces mais perversas de uma sociedade em desenvolvimento. Então veja que a introdução dessa pessoa está seguindo o seguinte formato: primeiro contextualiza, depois problematiza. E a terceira frase: com isso, ou seja, diante disso que eu problematizei, diante disso que eu contextualizei, surge a problemática do preconceito religioso, que persiste intrinsecamente ligado à realidade do país, seja pela insuficiência de leis, seja pela lenta mentalidade social, lenta mudança da mentalidade social. Então, a pessoa já coloca como tese que a intolerância religiosa ela é persistente no Brasil por duas razões: é a insuficiência de leis de um lado e a lenta mudança da mentalidade social. Perceberam? Isso é a tese da pessoa. Então eu tenho, vou voltar um slide aqui para mostrar para vocês. Primeira frase, contextualiza o tema. A segunda, problematiza. E a terceira, coloca um ponto de vista que é a tese. Lá no final dessa aula, eu vou colocar para vocês o texto completo que tirou nota 1000 e vocês vão perceber como essa ideia que ficou clara na introdução, ela vai percorrer o texto todo. E aí eu trago aqui para vocês agora algumas possibilidades de construir a introdução. Então, eu posso construir a introdução de várias formas. Tem livros que trazem mais de 20 formas diferentes de você construir uma introdução. Eu trouxe 5, que eu acho que são as 5 principais, as 5 mais importantes para a gente organizar o pensamento. Então, você pode observar qual que você se adequa mais, que você gosta mais, e você passa a treinar aquela. E aí você já tem mais ou menos uma introdução estruturada na sua cabeça, de modo que diante do tema que você pegar lá no dia da prova, lá no dia do Enem, não vai lhe causar nenhum conflito, porque você já tem uma estrutura do que você deve colocar, certo? Então eu vou trazer algumas possibilidades. A primeira, introdução por citação de argumentos, que foi um pouco do que a pessoa fez naquela anterior. Então, o tema é Estatuto do Desarmamento. Atualmente, os brasileiros parecem ter que se conformar com uma triste realidade no momento em que ligam a TV ou leem os jornais: o grande número de crimes cometidos com a manipulação de armas de fogo. Contextualizou. No intuito de dificultar essa prática, o governo criou um projeto de lei que prevê grandes restrições à comercialização desses armamentos em nosso país. Problematizou. Então, tem muita violência na TV, muitos crimes envolvendo armas. Qual o problema disso? O problema é que existe uma necessidade de dificultar essa prática e, por isso, o governo criou uma lei. Nessa perspectiva, aspectos comerciais, sociais e principalmente humanos devem ser avaliados para que se chegue a uma conclusão minimamente polêmica sobre a questão. Então, provavelmente, essa pessoa ela vai desenvolver 3 argumentos: quais são os aspectos comerciais, quais são os aspectos sociais e quais são os aspectos humanos envolvidos na temática do desarmamento. Então, o que é a introdução por citação dos argumentos? Você já coloca na introdução quais são os 3 argumentos que você vai desenvolver. Existe um outro tipo, que é a introdução por contextualização específica. Observem esse tema, que é a intolerância no mundo contemporâneo. Então, veja como a pessoa vai construindo um contexto específico para chegar na tese. Ela começa 11 de setembro de 2001. Nesse dia, o mundo parava completamente atônito em frente à tela da televisão. As torres gêmeas caíam e com elas simplesmente desmoronava a sensação de segurança que certos grupos e países possuíam. Contudo, uma nova grande realidade emergia juntamente com a ameaça terrorista: a questão da intolerância no mundo contemporâneo e as formas de se combater em todos os níveis esse mal. Então, veja que ele traz um contexto específico, que é o contexto de 11 de setembro. Para chegar aonde? Para chegar na questão da intolerância no mundo contemporâneo e o que fazer para combater esse mal. Então, ela traz um contexto, a pessoa traz um contexto muito específico do que aconteceu, então é um fato,
11 de setembro, as pessoas estavam atônitas, as torres gêmeas caíam, e a partir daí ela chega na temática e na tese que ela precisa desenvolver. É uma outra forma de construir a introdução. Também a gente pode introduzir um texto por sugestão. Então, veja, o tema aqui é transgressão às leis no contexto contemporâneo. A pessoa começa assim. Segundo o filósofo grego Aristóteles, a lei é a razão livre da paixão. A julgar pelo panorama atual, esse precioso ensinamento vem sendo constantemente desvirtuado. Para muitos, a paixão como sinônimo de interesses e desejos pessoais revela-se elemento inerente à observância de uma lei. E o que é pior, pode ser o pretexto necessário para que esta não seja sequer cumprida. Então veja, o que é essa sugestão? Ele traz uma citação e ele sugere que essa citação, esse ensinamento, vem sendo desvirtuado, que as pessoas elas não estão observando o que diz a filosofia aristotélica. E no final, ela coloca qual é a tese que ela vai debater. A paixão como sinônimo de interesses e desejos pessoais revela-se como um pretexto para que as pessoas não cumpram a lei. Então, o tema é transgressão às leis no contexto contemporâneo. Ela vai defender que as leis muitas vezes não são seguidas porque o predomínio das paixões, ou seja, dos desejos pessoais e interesses individuais, é maior do que a observância de uma lei. Certo? Então, como é que eu estruturo uma introdução por sugestão? Eu trago uma citação, um filme, alguma coisa que eu possa linkar, sugerir uma reflexão diante do tema que eu tenho que desenvolver. A penúltima que eu trago para vocês é a introdução por conceituação, ou seja, você vai buscar um conceito que pode ser no dicionário, pode ser na física, pode ser na química, na matemática, não esquecendo que para o Enem a intertextualidade e a interdisciplinaridade são duas questões muito valiosas. Então, eu posso trazer um conceito da biologia, eu posso trazer um conceito da física, eu posso trazer um conceito da matemática que possa me ajudar a ilustrar na minha introdução a ideia que eu quero debater. Uma coisa que a gente não pode esquecer é todas essas introduções, todas essas formas de introduzir o raciocínio, elas precisam estar linkadas na minha tese, senão vai ficar uma ideia solta, uma frase vazia. Então, o tema aqui é a importância da família. Em sua etimologia, educar significa elevar, conduzir a um patamar superior. No contexto contemporâneo, a condução do indivíduo a um plano mais elevado depende de diversos elementos, seja a escola, seja o meio social, seja a índole de cada um. No entanto, tudo indica que um fator é o mais essencial que todos os outros, a presença da família. Então, a tese da pessoa é que a família é o elemento mais essencial quando se pensa em educar um ser humano. Então, essa é a tese. Como foi que ela trouxe essa reflexão? Ela começa por um conceito, ou seja, foi buscar no dicionário a etimologia, a origem, o significado da palavra educar. Não necessariamente eu preciso trazer um termo dicionarizado, eu posso trazer um termo da biologia. Eu me lembro de um texto que corrigi uma vez que tratava sobre a questão do trânsito e a pessoa começava com o conceito da biologia, do sangue correndo nas veias, a questão dos glóbulos e de como tudo isso estava organizado para encaminhar um fluxo saudável, mas que por vezes algum elemento estranho, como um coágulo, alguma coisa, poderia impedir esse fluxo. E aí a pessoa fazia uma relação disso na biologia com a questão da mobilidade urbana. Tá bom? E o último é a introdução por questionamento. Muita gente me pergunta, Jo, eu posso colocar pergunta na introdução? Eu posso colocar pergunta ao longo do texto? Depende muito. Vamos observar como que está sendo feito aqui para a gente entender melhor o mecanismo. Então, o tema aqui é a identidade cultural brasileira. Muito se discute sobre a existência de uma identidade cultural do brasileiro. De fato, em um contexto de globalização como o que vivemos, as dúvidas sobre as marcas de uma verdadeira brasilidade tendem a surgir. Nesse sentido, cabe perguntar: o que é a identidade cultural? Estamos sendo vítimas de dominação estrangeira? Podemos perder nossas principais características?
É possível se opor à globalização reafirmando nossos traços? Então, veja, percebam que as perguntas que a pessoa traz nessa introdução, elas já apontam algumas possibilidades de respostas. Não são perguntas retóricas ou simplesmente perguntas expositivas, já são perguntas argumentativas. Por quê? Primeiro, a pessoa trouxe um contexto geral sobre a discussão da identidade. Depois, ela diz, de fato, em um contexto de globalização como o que vivemos, as dúvidas sobre as marcas de uma verdadeira brasilidade tendem a surgir. Então, veja, a problemática que a pessoa está trazendo é que é difícil se falar sobre identidade cultural brasileira num contexto tão globalizado. Então, ela já mais ou menos aponta que essas identidades elas são complexas, que essas identidades elas podem ser fluidas, que elas não estão dadas, que elas são um processo de construção e que isso pode, em alguma medida, implicar no que é ser brasileiro. E aí as perguntas que ela vai trazer vão desde o que é uma identidade cultural, se estamos sendo vítimas de dominação, se podemos perder nossas principais características e se é possível se opor à globalização. Obrigatoriamente, o que essa pessoa precisa fazer é, ao longo da argumentação, dar todas essas respostas. Então, provavelmente nesse texto, ela vai partir do que é identidade cultural. Então, provavelmente o desenvolvimento 1, ela vai definir identidade cultural e vai linkar a identidade cultural com características e com globalização. Então, é interessante que você use o questionamento? Mas você tem que tomar muito cuidado também para o seu texto não ficar expositivo. E aí aqui eu trago algumas dicas do que a gente não pode fazer na introdução, que a gente não deve fazer. E aí é sempre pensando numa perspectiva de orientação. Claro que você pode encontrar um texto que tirou uma nota muito boa com algum dessas dicas aqui que eu estou trazendo do que não fazer, pode, mas é melhor que você evite, é o que evitar. Então, provavelmente, você já deve ter visto essa dica 1, que é não usar a primeira pessoa singular. Eu acho, eu penso, eu acredito. O mais interessante é que você use o nós, a primeira pessoa do plural, ou o índice de determinação do sujeito. Acredita-se, pensa-se, estima-se. Então, é interessante que você opte ou pela primeira pessoa do plural ou pelo índice de determinação do sujeito, sujeito indeterminado. É importante você entender que ser impessoal não é ser neutro. No texto dissertativo argumentativo, você precisa se posicionar, e isso significa não ser neutro. Um texto neutro é um texto expositivo. Tolerância religiosa, exemplo. Se você constrói um texto dizendo, tem gente que pensa que a intolerância religiosa é um problema, já tem outras pessoas que pensam que não. Você não está se posicionando, você está sendo neutro. E o que a gente precisa no texto dissertativo argumentativo é que você se posicione. E é bem interessante também, bem importante, que você fuja dos clichês. Hoje em dia, atualmente, nos tempos atuais, nos dias de hoje, são frases gastas, que a gente chama de clichê, ou seja, que todo mundo usa, e que por isso elas empobrecem a nossa redação. E aqui eu trago o último dos últimos slides aqui, eu trago o texto da pessoa que tirou nota 1000 e que nós lemos a introdução. Lembram que a gente leu a introdução, que ela trazia uma reflexão sobre memórias póstumas de Brás Cubas para tratar do preconceito religioso. O que eu quero mostrar nessa redação é o final. Por quê? Muita gente me pergunta, Jô, se eu começar o meu texto, a minha introdução com uma citação, eu devo fazer o que mais para que ele fique interessante? E eu chamo a atenção para a última frase que a pessoa coloca aqui no texto dela. Ela diz assim, vou ler a conclusão toda. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio contra a religião, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o praticar. Ainda cabe à escola criar palestras sobre as religiões e suas histórias, visando a informar crianças e jovens sobre as diferenças religiosas no país, diminuindo assim o preconceito religioso. Ademais, a sociedade deve se mobilizar em redes sociais com o intuito de conscientizar a população sobre os males da intolerância religiosa. E aí eu queria chegar nessa parte. Assim, poder-se-á transformar o Brasil em um país desenvolvido socialmente e criar um legado
de que Brás Cubas pudesse, enfim, se orgulhar. Então, o que, que a pessoa fez nessa redação? Depois vocês deem uma lida com calma para vocês entenderem a argumentação. Mas o que é importante? Ela abre a redação com a sugestão de uma citação, ou seja, trazendo uma reflexão literária, que poderia ser uma reflexão musical, poética, uma série, um filme, que bem contextualizado ajuda na argumentação. E a última frase que ela coloca na conclusão é um link, é um fecho com aquilo que ela abriu o texto. Então é importante que, se você optar por introduzir o seu texto por sugestão ou citação, que você, no desenvolvimento ou na conclusão, amarre essa ideia para que aquela citação não fique vazia, ok? Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Se vocês acharam interessante o vídeo, vocês podem dar uma olhada em outros vídeos que a gente tem também lá no canal do Oficinas de Linguagem no YouTube. Nós também temos o nosso Instagram, né, o Sala de Linguagens, e eu espero que tenha sido interessante para vocês, que vocês tenham gostado, e até a próxima.